É um projeto que gostei sempre muito de participar, mas é preciso dizer, este projeto é uma ideia e um processo desenvolvido basicamente por Celso Castro. E eu e a Maria das Dores Guerreiro gostámos sempre muito de participar nele. Eu estive a rever, acho que começámos em 2007, ou talvez em 2008. 2008. Talvez 2008. 2007 terão sido as conversas prévias. Lembro-me bem de eu estar com a Maria das Dores Guerreiro no Rio de Janeiro, em que o Celso estava, e nessa altura o Celso apareceu com esta ideia, esta proposta de fazer entrevistas biográficas, intelectuais, de cientistas sociais do Brasil e em Portugal. E claro, eu e a Maria das Dores, depois tenho que explicar um pouquinho. A Maria das Dores é a minha mulher e é socióloga, e é professora também do ISCTE e tem trabalhado comigo desde o início das pesquisas em ciências sociais. Estávamos com o Celso propôs esta ideia e nós, claro, ficámos encantados por participar nela, até porque, além do mais, com o Celso seria sempre um grande prazer, mas por outro lado, também, quer a Maria das Dores, quer eu próprio, tínhamos estado a desenvolver algumas pesquisas em que a metodologia das entrevistas biográficas também faziam parte. Isto também era um desafio complementar adicional. Depois isso desenvolveu-se ao longo do tempo, agora chama-se Memória das Ciências Sociais em Portugal, a secção portuguesa, com cerca de 30 entrevistas, creio eu, ou mais de 30, de cientistas sociais, mulheres e homens, não é? Com relevância nas ciências sociais em Portugal. E eu entendi sempre como participante do lado do papel social da equipa de pesquisa e não tanto como entrevistado. E portanto, quando o Celso há uns tempos começou a desafiar-me para fazer uma entrevista nesse âmbito, eu de início achei que ficava um pouco estranho do ponto de vista de sobreposição de papéis, não é? Mas entretanto tudo isso passou, não é? E agora estou já mais reconciliado com esse novo papel e não é para introduzir uma nota de humor negro, não é? Mas a idade vai passando e se calhar é a altura mesmo de não hesitar em ter a possibilidade, não é, de conversar um pouco sobre a trajetória nas ciências sociais. Muito obrigado, Celso. Imagina. E já que você mencionou o projeto, né, que eu ia, que o meu roteiro abordar mais adiante, sim. Eu me lembro perfeitamente, nós nos conhecemos nessa ocasião, né, isso era 2008, através do Gilberto, né, que fez essa ponte, ou essa mediação entre mudanças ciências sociais em Portugal e no Brasil. E vocês já estavam para voltar, você e a Maria das Dores, e nós fomos jantar num restaurante no Leblon, Garcia Rodrigues. Garcia Rodrigues é um restaurante que não existe mais, eu creio, na parte de cima até, eu me lembro muito bem. E havia saído há pouco um edital do comitê, era um comitê do CNPq, de Ciências Sociais dos países da CPLP. Era um comitê temporário que durou apenas alguns anos. Acho que era o Renato Lessa, se não me engano, que era o presidente desse comitê. E eles tinham acabado de lançar um edital que era para projetos sobre ciências sociais nos países da CPLP. Nós estávamos jantando, já nos conhecíamos e, puxa, podíamos fazer alguma coisa juntos, um projeto, né? Quer dizer, para além de um seminário, de um encontro, que é uma coisa mais transitória, um projeto de pesquisa conjunto. Mas aí estávamos, né? Você, eu, Maria das Dores e a Karina, né, Kuchini, com quem eu era casado na altura, pensando qual seria o tema, o denominador comum, né? E talvez mesmo pensamos em carreiras, trajetórias, carreiras políticos, militares, jovens, não fazia muito sentido. E aí lá no jantar, na hora, eu tive essa ideia, então por que não fazemos um projeto no qual, quer dizer, não é especialidade de nenhum de nós, né? Nenhum de nós faz, quer dizer, como linha de pesquisa, uma sociologia dos intelectuais, ou o nome que se dê,
mas será um prazer ouvirmos, né, colegas, enfim. E aí fizemos isso, né, cientistas sociais nos países de língua portuguesa, histórias de vida. E foi aprovado. Não eram muitos recursos, mas enfim, o mais importante era a oportunidade de desenvolvermos juntos um projeto. E aí começou, né, tinha uma parte no Brasil, que acabou sendo maior pela extensão do campo acadêmico das ciências sociais, também porque tínhamos mais recursos de filmagem, né, o CPDOC tinha muita facilidade. Enviamos uma vez, também além, eu, a Karina e o CPDOC, Helena Bomini participou nessa primeira fase. Né? Esse projeto foi renovado uma vez, um segundo edital ganhamos também, e aí depois eu consegui um sozinho, e, enfim, mas aí depois também acabou essa parte, eu continuei fazendo e conseguindo eventualmente recursos, fizemos aqui em Portugal. Mas essa é a gênese do projeto, eu me lembro muito bem. Muito bem, também e foi um enorme prazer, não só desenvolver o projeto com vocês, mas também escutar os colegas falarem sobre suas trajetórias. Isso aqui é e com toda, quer dizer, para além da natureza histórica, documental, importante, né, para quem for né, fazer a história das ciências sociais, e, enfim, como tema de pesquisa, a convivência com as pessoas, né? E as decisões, né, muito pessoais, né, muito emocionais às vezes, acasos da vida, coisas que vão surgindo na narrativa. Mas enfim, então, já que esclarecemos sobre a origem do projeto. Mas enfim, Antônio, vamos então começar como geralmente começamos, né? Pedir para você falar um pouco sobre sua família de origem, infância, essa escolaridade antes da universidade. Você nasceu dia 15 de junho de 1950. É isso, sim. Então tem 73 anos, né? Exato. Em Alcobaça. Em Alcobaça. Isso. Então, queria que você falasse um pouco da sua família e do local que você nasceu. Sim, tenho muito gosto. A minha família começou a constituir-se justamente em Alcobaça. É uma pequena cidade ao norte de Lisboa, para aí à volta de 100 km a norte de Lisboa, junto ao litoral. A minha mãe era de uma família de Alcobaça. Os meus avós já viviam lá e creio que muitos antepassados desse ramo da família eram de Alcobaça. Alcobaça tem uma coisa interessante, pelo menos para mim e para as pessoas que nasceram em Alcobaça, é que é uma pequena cidade e no centro da cidade, no largo principal, há um enorme mosteiro gótico medieval, enorme e muito impressionante, creio eu, que é da altura da nacionalidade inicial do país, não é? O nosso primeiro rei era o Afonso Henriques, que achou que queria ser rei e que para ele não era suficiente ser do condado portucalense e conseguiu, com os seus apoios, criar um país autónomo, não é? Isso é de 1100. As datas são 1139 ou 1143. 1139 foi quando ele decidiu coroar-se a si próprio como rei. E em 1143 foi quando o rei de Leão, que era um titular do território, acabou por anuir, não é? Que o reino fosse independente. Acontece que nessa altura, metade do território do país, nesta altura, estava povoado por autoridades muçulmanas, não é? Tem a ver com a entrada dos muçulmanos na Península Ibérica, cerca do ano 700. Bom, vou abreviar, que a história é longa. Acontece que esse primeiro rei e os seus companheiros foram conquistando sucessivamente, cada vez mais a sul, o território. Eles vieram de Guimarães, não é? Mesmo no norte
de Portugal. E depois, nessa altura, passados uns anos, estavam a conquistar Lisboa e Santarém, que é mais ou menos na mesma horizontal de Lisboa. E nessa altura ele achou que tinha que fazer qualquer coisa para assinalar essas conquistas de Santarém, em particular de Santarém, e prometeu construir um mosteiro assinalando essas vitórias e entregou-os a uma ordem monástica, na altura muito importante, na zona da Europa de influência francesa, não é? Que é a ordem de Cister. É uma derivação da velha ordem beneditina, que depois tinha tido ramificações para a ordem de Cluny e depois de Cister, e eram monges que tinham como característica envolver-se muito na produção agrícola. E o tal rei queria povoar esses territórios por agricultores competentes, não é? E consolidassem o povoamento do território, quer do ponto de vista espiritual, quer do ponto de vista material. E portanto, o mosteiro foi entregue a essa ordem de Cister, foi construído a partir de 1175 e depois foi-se construindo na sua completude durante cerca de 100 anos. Depois, mais tarde, teve também novos módulos e tal. O que acontece aos alcobacenses é que têm um grande orgulho de fazer parte desta história, não é? E, portanto, toda a família da minha mãe tem um afeto, e a minha mãe tinha, e os meus avós tinham, um afeto enorme pelo mosteiro de Alcobaça. Então, o meu avô pai da minha mãe, era um homem com umas características interessantes. Ele era um artesão de produção de objetos de metal. Lembro muito bem de ir à oficina dele, que tinha o torno e outras ferramentas, mas também era um homem que fazia atividades na construção civil e construiu uma casa no largo frente ao mosteiro, mesmo em frente ao mosteiro, do lado de lá. Não? Casa pequena, com 3 andares, mas não muito larga, mas com bastante profundidade. E tudo isso faz parte da história da família. Portanto, para contar a história da família, tinha que contar um pouco essa relação com o mosteiro de Alcobaça. Quando tiverem a ocasião de ir ver o mosteiro de Alcobaça, vale a pena, não é? Pronto. Qual era o nome da sua mãe? Maria de Olinda. Maria de Olinda. E os seus avós? Portanto, o nome do meu pai era Hipólito, António Neves Hipólito. E a minha mãe tinha também nomes da mãe dela, mas, portanto, o último nome era Hipólito. E, portanto, eu tenho um dos meus segundos nomes, não é? Hipólito. Depois, Firmino da Costa tem que ver com a família do meu pai, que já vou contar um pouco. Como é que surge o meu pai nisto? O meu pai nasceu numa família completamente diferente de outra região do país, do sul do Alentejo, a zona de Odmira. O meu avô era médico e no início do século XX tinha-se graduado como médico na Universidade de Coimbra, que era a universidade única que havia em Portugal nessa altura, e, além disso, eu nunca o conheci, porque ele morreu há muito tempo. Mas, portanto, ele formou-se como médico na Universidade de Coimbra e depois foi exercer a atividade médica numa pequena povoação perto de Odmira, não é? Em Odmira, Odmira é um território muito amplo do sul litoral do Alentejo, costa do sudoeste, e ele instalou-se numa povoação chamada São Teotónio e passou a fazer a atividade que era típica do início do século XX de um médico de província. Ele esteve em Coimbra, claro, mas depois foi para a província. O que fazia o médico de província nessa altura era uma personalidade importantíssima nas pequenas povoações, e há boas tradições de médicos que tinham uma atividade de mobilização das atividades locais e também
uma solidariedade social forte, porque eles tinham aprendido a ética médica e, portanto, não tratavam só as pessoas que eram capazes de pagar a consulta, não é? Eles apoiavam também as populações e, portanto, eu depois percebi mais tarde que esse meu avô tinha granjeado uma grande consideração por parte dessas populações pela sua disponibilidade de apoiar as populações e também porque ele era um homem super dinâmico. Em 1910 nós mudámos de regime monárquico para a República. Houve uma revolução republicana em 1910 e depois dessa revolução republicana houve a primeira Assembleia Constituinte para criar uma Constituição. E percebi mais tarde, porque depois só vi isso por parte de documentos, que o meu avô foi deputado às Constituintes nessa altura. Ele, portanto, tinha uma representação e um envolvimento também político. Percebi que ele, nessa altura, fez as mais variadas coisas. Criou uma caixa agrícola mútua na região, criou um sindicato agrícola, criou uma caixa escolar para os alunos pobres e outras associações. Não é? Portanto, tornou-se uma pessoa muito relevante, mas morreu muito cedo. E quando o meu pai, quando ele morreu, o meu pai tinha 6 anos, não é? Portanto, conheceu pouco o pai. A minha avó teve que enfrentar a vida, não é? E tornou-se telegrafista e depois chefe de correios, aprendeu Morse, eu ainda aprendi com ela a linguagem Morse. Ela não estava já no ativo profissional, claro, não é? Mas gostava muito de ensinar os netos sobre essa técnica um pouco hermética, não é? Da telegrafia Morse e tudo isso. Em Santo Eutónio, de vez em quando vamos lá, e no Largo de São Eutónio está uma pequena estátua, um busto, não é, do meu avô, como reconhecimento dessa importância que ele tinha nessa altura. Qual era o nome do seu avô? Manuel Firmino da Costa, que é o mesmo nome do meu pai. Manuel Firmino da Costa, só que o meu pai tinha também os nomes da família da minha avó. O nome completo dele era Manuel Vitoriano Lopo Firmino da Costa. E, portanto, o que aconteceu? Essa família já sem a pessoa masculina, não é? Dessa família, a minha avó conseguiu desenvolver a atividade de estudos que o meu pai iria continuar. Depois foi fazer primeiro a escola primária lá na zona de Odmira, depois foi fazer o liceu, que é o ensino secundário, em Faro, que é no Algarve, porque era a cidade mais perto que tinha, na altura, ensino secundário, e depois, mais tarde, veio para Lisboa, para o Instituto Superior de Agronomia. O Instituto Superior de Agronomia fazia parte já da Universidade Técnica de Lisboa, onde se formavam os engenheiros agrónomos e os engenheiros florestais. Na altura não se chamavam engenheiros florestais, chamavam-se engenheiros silvícolas. Portanto, as florestas e essas coisas, não é? E foi isso mesmo que o meu pai foi aprender, não é? Portanto, ele tornou-se engenheiro de civicultura no Instituto Superior de Agronomia. E quando concluiu os estudos, foi à procura de trabalho, naturalmente. Ele tinha uma certa vocação para a investigação, para a pesquisa científica, e acabou por ingressar num centro chamado Estação Experimental da Floresta, que era em Alcobaça. Ele foi para lá, primeiro trabalho, no trabalho de pesquisa, nos laboratórios e no trabalho de campo, e conheceu lá a minha mãe, não é? E depois casaram-se. E eu nasci lá. E eu tenho mais 2 irmãos, mais novos. O outro que vem logo a seguir também ainda nasceu lá. O mais pequeno é que já nasceu em Lisboa, porque a partir da altura que eu tinha 5 anos, o meu pai trabalhava então nessa estação experimental, era um laboratório de pesquisa, e
convidaram para se transferir dessas suas competências e sabedoria nessa área da floresta para uma companhia industrial, que era uma das companhias relevantes na altura de produção de papel, que tinha várias fábricas ao longo do país. E, claro, o papel é feito por fibras das árvores, não é? E, portanto, toda a tecnologia da produção do papel tem tudo a ver com um conhecimento profundo sobre a natureza das árvores e as suas composições e tudo isso. Ele tornou-se depois diretor técnico dessa empresa, depois administrador dessa companhia, e foi ao longo da vida a atividade que ele depois desenvolveu mais, enfim, várias dimensões, e portanto, vim para Lisboa, não é? Portanto, os meus avós a minha mãe não fez estudos secundários, mas não desenvolveu atividade profissional autónoma, não é? E, portanto, o que ela fez foi ocupar-se bem do marido e de mim e dos meus irmãos, não é? O meu pai tinha uma biblioteca enorme, além de ser uma pessoa muito com muitas capacidades na dimensão tecnológica, era uma pessoa também muito culta do ponto de vista mais abrangente, e tinha uma biblioteca enorme sobre história, sobre as mais variadas coisas, e eu comecei naturalmente, sem nenhuma imposição, a ler muito, desde muito cedo. E era religiosa a família? Não era religiosa. O meu pai não era pura e simplesmente religioso. A minha mãe tinha uma crença católica, mas não praticava e não tinha nenhuma relação clerical com a religião oficial. E, portanto, eu e os meus irmãos nunca fomos educados religiosamente, não é? Com respeito pelas pessoas que acreditam, mas sem nenhuma formação religiosa especial. E vocês vão morar no bairro de São Miguel? São Miguel. Era um bairro novo que Lisboa estava na altura a expandir-se naquela zona, que é a zona de Alvalade, Arieiro. Hoje em dia são zonas centrais, é muito perto daqui, não é? A Avenida da República, a Avenida de Roma, e o bairro de São Miguel fica entre as duas avenidas. Era um bairro pequeno, com casas de 3 ou 4 andares. As mais antigas nem tinham elevador, as mais recentes foi onde nós fomos morar, já havia um primeiro elevador, morávamos no 3º andar, isso era interessante, não é? E era um bairro muito simpático, porque não era muito alto, tinha espaços verdes, e tinham acabado de construir 2 ou 3 anos atrás, 4, não sei bem precisar, uma primeira escola primária, chamávamos na altura escola primária, era a primeira escolarização de 4 anos. E, portanto, eu fui para a escola, logo no 2º ano em que vim para Lisboa, comecei a frequentar essa escola do bairro de São Miguel, 4 anos, na altura chamávamos a isso a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª classe, que era o primeiro ciclo da formação na altura. Ficava do lado de lá do jardim, não é? Portanto, ia-se muito facilmente de casa para a escola e voltar. Nessa altura, sou capaz de relembrar 2 ou 3 elementos que, reconstruindo a memória, e já sabe, reconstruir a memória é uma coisa traiçoeira, não sabemos bem, não é? Mas sou capaz de relembrar 2 ou 3 elementos que acho que acabaram de ser muito marcantes para a minha vida futura, não é? A principal foi esta. Portanto, são 4 anos. Durante os primeiros anos, nós tínhamos, os meninos tinham uma turma, pai, com 30 meninos, ou à volta disso, 20 e tal, 30 meninos, e havia uma professora, era monodocência, como é ainda habitual nesses primeiros anos, não há ainda professores especializados, os meninos tais e tais. E era uma professora jovem, simpática, e eu gostava muito dos colegas e da professora, e correu tudo muito bem durante os 3 primeiros anos. Mas no último ano, o 4º ano, foi muito mal. E marcou-me muito para o futuro, porque nesse 4º ano, não faço bem ideia porquê, aquela turma foi entregue, não àquela professora, nem à outra professora, mas foi entregue ao diretor da escola. O diretor da escola era um homem velho,
seco, autoritário, mal disposto e todo aquele cotidiano escolar mudou radicalmente para pior, não é? Havia nessa altura uma coisa ainda mais grave do que estas características de pedagogia menos positiva, não é? Ele era um homem super autoritário, fascista e sádico. E, portanto, o que ele usava como pedagogia era que chamava alunos para responderem a perguntas e, se os alunos não respondiam, ele tinha uma enorme régua, castanha, espessa, muito dura, obrigava a criança a esticar a mão e tia e tal. Palmatória. Nesta casa, o formato era, lembro-me muito bem dessa régua, era retangular, não é? Não era aquelas circulares que também se usavam nessas pedagogias antigas. Acontece que os meninos eram diferentes, do ponto de vista das aprendizagens, enfim, até dos apoios familiares para aprender, e eu normalmente não fui vítima dessas reguadas. Mas aconteceu algo de pior, é que havia depois uns meninos que tinham mais dificuldades. E como o homem era muito autoritário, muito fascista e muito sádico, ele achava que não era suficiente, ao fim de algum tempo, ele dar as reguadas. O que ele fazia era criar pares de meninos. E, portanto, aqueles meninos que respondiam bem tinham que ser obrigados a dar reguada aos outros, não é? E a primeira vez que me aconteceu uma coisa dessas, uma criança como eu, não é? Que estava, obviamente, com dificuldades, eu sabia responder e o homem obrigou-me a dizer, agora dás uma reguada. E eu, claro, atrapalhadíssimo, pus a régua em cima de uma, sem bater, não é? Pronto, achando que era suficiente para cumprir o ritual. O homem disse, se bates nele, se não bates nele, apanhas tudo. Não é? Na verdade, acho que a minha consciência cívica começou aí, não é? Porque eu não dei a reguada, não é? E nunca mais dei reguada nenhuma e, a certa altura, ele deixou de me chamar para fazer essas cenas tristes. Não é? Você levou a reguada? Levou a reguada, naturalmente. Mas depois ele percebeu que isso não funcionava. Por outro lado, eu não sei nada dessa história, estou a conjecturar. Eu depois contei esta história em casa, não é? Tinha 9, 10 anos. Portanto, estava no 4º ano, entrei com 6 anos, 6, 7, 8, 9, talvez 9, não é? Talvez 9. E 9 ou 10, enfim, por aí. E admito, mas na verdade não tenho informação, é uma pura conjectura, que depois de ter contado essa história em casa, provavelmente os meus pais terão tido feito alguma coisa, não é? Mas não posso garantir, não é? Porque, na verdade, a partir de certa altura ele deixou de me chamar para essas coisas inacreditáveis, não é? Portanto, é um episódio que me marcou sempre, não é? E acho que criei uma noção de que injustiças e as prepotências são uma coisa horrível, não é? Bom, felizmente foi no último ano só. Foi no último ano da escola primária, depois há o liceu, mas isso depois posso contar. Pode falar, mas da infância, assim, até os 9, 10 anos, né, quando você ainda estava na escola primária. Essas lembranças da vida em família, em casa? Sim, eu lembro-me, não me lembro de muito, mas lembro-me de alguma coisa. Como digo, era uma vida tranquila do ponto de vista da residência, não é? Um bairro simpático, mas também aquelas avenidas novas que estavam a começar a desenvolver-se, que tinham comércio. Lembro-me do meu primeiro barbeiro, que a minha mãe levou para cortar o cabelo, que era nessa avenida de Roma. Havia bastante comércio nessa altura. E, por outro lado, havia os jardins em que eu próprio e os meninos mais ou menos da mesma idade, quando saíam da escola, iam para os jardins e brincavam. Brincavam à bola, brincavam as mais variadas coisas. Nessa altura,
não havia grandes preocupações dos meninos irem para a rua, não é? Porque não havia grandes ameaças, não é? E, por outro lado, esses jardins estavam muito próximos da residência e, portanto, uma das coisas que eu me lembro muito bem é que eu passava uma parte significativa do dia a brincar com os meus amigos no jardim ou no pátio da casa, debaixo das escadas, num pátio onde também jogávamos à bola. E depois, nos anos seguintes, já voltamos a isso, mas é uma continuidade. Comecei a ficar com amigos do bairro, não é? Que viviam noutros prédios do mesmo bairro e que foram amigos que se tornaram amigos de continuidade depois disso, não é? Lembro-me quando já estávamos na fase do ensino secundário, mais adolescentes, mais jovens, então íamos encontrar no café, já não era no jardim, íamos no café e já bebíamos umas cervejas e umas coisas assim, e havia uma certa liberdade. O que eu me lembro é de uma certa liberdade. Os meus pais estavam atentos, é claro que estavam atentos, mas o contexto urbano e a fase de desenvolvimento social permitia que, naquele contexto, os jovens tivessem capacidade de ir à rua, encontrar com os amigos, irem ao café, irem ao jardim, e isso era ótimo, não é? Eu lembro-me que era a infância, que era a fase da adolescência e juventude a seguir, lembro-me que tinha uma enorme liberdade cotidiana. Claro que havia pessoas como aquele professor autoritário. E gradualmente fui percebendo que o ambiente social à volta também tinha uma série de constrangimentos significativos, mas que não tinham interferência nesse cotidiano de bairro, a não ser um ou outro guarda noturno ou um ou outro jardineiro que se intrometia com os jovens quando eles estavam a jogar em cima dos relevados dos jardins, não é? Porque podia, de vez em quando, lá interferia um pouco, mas nada de muito grave. Em casa, era uma vida tranquila, muitas disponibilidades de leitura, para mim isso eu lembro-me muito bem das primeiras leituras, do fim da infância, início da adolescência. Quais eram? Bem, tudo, não é? Porque, na verdade, eu tinha à disposição uma biblioteca enorme. E depois, aos poucos, fui descobrindo. Mas o que me lembro mais, e penso que era uma aposta pedagógica intencional dos meus pais, era disponibilizar não só os livros que o meu pai tinha colecionado na biblioteca para os interesses dele, mas de literatura juvenil. E lembro-me de ter lido essas coisas todas, Robin Hood, os Três Mosqueteiros e essas coisas. E os meus favoritos eram os livros de Jules Verne, das grandes viagens, 20 Mil Léguas Submarinas, A Ilha Misteriosa, Volta ao Mundo em 80 Dias, que era uma literatura extraordinária, muito informativa, mas muito cheia de ação e também de personagens e de atitudes, de personagens maus e de personagens bons e outros assim, e outros que mudavam de posição. E também muito, hoje em dia, na altura não se usava a palavra, muito global, não é? Porque as viagens percorriam os vários continentes, as várias civilizações, tudo isso. Até havia, claro, um sobre a ida à Lua, não é? Mas o mais habitual eram coisas que se passavam na América do Sul, na América do Norte, na Oceania, nos mares da Índia, coisas desse género, não é? E eu devorei essas coisas todas, não é? E também, um pouco mais tarde, uma literatura de ficção científica próxima de H.G. Wells, não é? Máquina do Tempo, e um livro fundamental que não era uma questão de literatura, de romance e tal, de ficção científica ou outra, que era uma história do mundo que o H.G. Wells escreveu e que era completamente fascinante, porque ele começava na história do mundo
no início do universo, como é que começaram, como é que se expandiu o universo, as estrelas e os planetas, depois mais tarde era a constituição da Terra, depois mais tarde era a vida, depois eram os dinossauros e tal, e finalmente chegava-se às sociedades humanas, não é? Depois ia por aí fora. Provavelmente é por causa disso que eu passei a gostar muito depois da história, das ciências sociais, mas isso já, como digo, é já uma reconstrução de memória. Mas as minhas literaturas eram muito diversificadas também, muitos livros policiais e muitos romances de autores, digamos, de literatura diferente, Hemingway e coisas assim desse género, mas isso um pouco mais faseado no tempo ao longo da juventude, não é? Jules Verne acompanhou-me sempre durante todo esse período, não é? E marcou-me muito, sim, sem dúvida. Você termina o primário e secundário no Liceu Camões? No Liceu Camões. Na altura havia poucos liceus em Portugal, não é? Porque a população era muito pouco instruída e só as camadas médias e altas é que tinham possibilidade de frequentar o ensino secundário, os liceus, não é? Havia também umas escolas técnicas secundárias mais vocacionadas para filhos do operariado, mas mesmo assim eram segmentos muito pequenos, não é, da população jovem. Portanto, eu na altura não sabia que era um privilegiado, mas na verdade era um privilegiado, porque em Lisboa havia 2 ou 3 liceus, no Porto haveria talvez 2, e a partir dessa altura começou a haver um em cada cidade, sede de distrito. Alguns já vinham da República, foi o caso do de Faro, em que o meu pai tinha frequentado. O Liceu de Camões era um Liceu Luís de Camões, agora não se chama, ainda existe, não é? Mas agora não se usa a palavra liceu, não é? Ficou muito conotada com esse período da ditadura, portanto chama-se Escola Secundária Luís de Camões. Embora o liceu tenha um certo romantismo, não é? Associado, pelo menos para quem experimentou essa fase, mas na verdade é mais adequado normalizar um pouco essas terminologias. O Liceu Camões era um liceu que tinha uma enorme reputação, não é? E o que eu consigo perceber a posteriori é que o liceu era muito rígido nos comportamentos obrigatórios. Tinha um reitor também do mesmo tipo que aquele diretor, não é? Super autoritário, mas era o reitor, que vigiava, pairava por cima, e qualquer coisinha que corresse mal, ele penalizava com grande prepotência. Os jovens, veja, eu comecei a frequentar o liceu, na altura eram 7 anos. Havia vários ciclos de secundário, os 2 últimos eram já mais para preparação da eventual frequência para a universidade, mas logo desde o primeiro ano os meninos tinham que levar uma indumentária de fato e gravata. Logo. Portanto, super rigidez, não é? E depois o reitor a pairar, quando havia as saídas de recreios, intervalos, ele lá pairava e tinha os seus funcionários que eram capatazes, não é? de enquadramento. Mas havia uma outra vertente muito positiva, que tive professores fantásticos. E alguns deles, agora, a posteriori, consigo reconstituir que alguns eram claramente professores e professoras, não só muito competentes nas suas áreas e na sua atitude pedagógica, como eram claramente pessoas de mentalidade democrática que não ficavam de maneira nenhuma satisfeitos com o clima cultural opressivo que havia na altura. Tinham que jogar o jogo das regras formais, mas aproveitavam para transmitir conteúdos avançados nas suas aulas. Tive vários professores desse género que foram muito influentes, quer no português, quer no francês. Um professor que tive francês é um homem notável, na altura já era conhecido, que era simultaneamente pintor e também ensaísta, Mário Dionísio, que é uma das referências culturais importantes nessa altura. Algumas dessas pessoas
estavam a ser professores no liceu porque foram barrados na universidade, não é? Não deixaram que eles pudessem continuar a exercer atividades. Houve muitos casos desse género em várias áreas, da medicina, na literatura, etc., em que muitos professores da universidade foram retirados da atividade. Hoje em dia seriam cancelados, não é? Por parte do regime. E alguns conseguiram encontrar soluções profissionais nos liceus. Mesmo os liceus deveriam ser vigiados, mas deveria haver ali um compromisso qualquer, porque a qualidade também se impunha. Portanto, lembro-me que havia essa austeridade, essa prepotência, essa rigidez de regras, mas havia, por outro lado, professores de grande qualidade e com grande capacidade de abrirem horizontes e de nos projetarem para matérias variadas, e não só quanto aos conteúdos, não é? Mas quanto à maneira de estar face às questões intelectuais. E por outro lado, os colegas eram ótimos, não é? Mas isso eu sempre achei no bairro, na primária e no liceu e depois na universidade. Não sei se é uma apreciação muito objetiva, não é? Provavelmente acabo por gostar dos meus colegas, não é? Mas eram colegas muito interessantes e muito variados, né, nas suas maneiras de estar, e isso é muito enriquecedor, não é? Eu me lembro de um ou outro que eram particularmente atrevidos e até talvez excessivos num comportamento mais irreverente. Eu não era assim, não é? Mas aprendi muito com eles, não é? Também. Esse atrevimento chegava ao ponto de algum movimento estudantil mais politizado ou não? No 6º e 7º ano já, não é? Mas até aí eu não me dei conta disso, não é? Só na altura era esse ciclo de mudança de programas e de fase, que era chamado 6º e 7º ano. Aí já havia conversas sobre o regime, por exemplo, há um conjunto de iniciativas a tentar subverter a tal rigidez comportamental, não é? Através de atividades várias, através de fintas que se faziam aos funcionários, não é? De controle, e aí as conversas sobre o assunto, os temas. Nessa altura já havia uma conversa sobre o ambiente político e sobre a incongruência em que nós estávamos a ser socializados por essa literatura, por esses professores e tal, e depois as regras impostas que não coincidiam, não é? E portanto, havia, digamos assim, uma alavanca intelectual para ser contra esse tipo de ambiente, mesmo que não houvesse uma doutrinação política sistemática, não é? Alguns dos colegas teriam mais contactos, até familiares, não é? Com pessoas da oposição política do regime na altura, e isso eu comecei a dar-me conta disso no 6º, 7º ano. Sim, participei um pouco nisso. Mobilização política seria só na universidade? Sim, isso é completamente diferente. No liceu, de forma organizada, só pequenos episódios de questionamento, de subversão do cotidiano, e muita ironia, não é? Festas e documentos que acabavam por praticar, depois do que vim a descobrir mais tarde, que se usava muito na imprensa e na literatura e no teatro, que é uma ironia ambivalente, não é? Em que as mensagens aparecem a vários níveis, não é? Tentando veicular uma mensagem explícita, normalíssima, mas depois umas mensagens mais críticas e mais irónicas. E isso, lembro-me muito bem que isso acontecia no 6º ano e 7º ano do liceu. Mas antes disso, tive uma experiência interessante fora das aulas e dessas matérias, e que antes do 6º e 7º, não é? Mas depois prolongou-se. Mas começou bastante mais cedo no liceu. Havia um clube de arqueologia no liceu.
para além das aulas. Eram alunos mais velhos, dos tais 6º e 7º ano, que já se empenhavam muito nisso, e havia um ou outro professor, que eram professores de História, mas que cultivavam muitas atividades de arqueologia. E eu achei graça àquilo e inscrevi-me e passei a participar nessas atividades extracurriculares. Isso levou-me, por exemplo, a ir aqui a Monsanto, aqui em Lisboa, naquela colina, não é? Em que havia estações arqueológicas e nós íamos cavar e encontrávamos lâminas de sílex do Mesolítico e coisas desse género, não é? Isto para mim era fantástico, completamente divertido e muito interessante. Isto depois batia muito certo com as leituras da história do mundo do H.G. Wells e outra literatura que comecei a encontrar nesse tempo. Não era só por um lado essas expedições arqueológicas de terreno, não é? De campo, mas depois a bibliografia. Comecei a apaixonar-me por uma bibliografia sobre as primeiras civilizações urbanas das cidades, não é? Que foi depois passou a ser mais tarde uma das coisas que me interessou bastante. E portanto, a Mesopotâmia e a Suméria, como é que a escrita tinha começado na Suméria, e depois os hititas, e a Anatólia, e depois os egípcios, e depois a civilização minoica em Creta e tal, lia essas coisas todas, não é? Portanto, tinha uma prática de campo, não é? E uma prática bibliográfica. E isso acompanhou-me durante o liceu todo, não é? Acho que foi importante como aprendizagem. Mas aí você vai cursar engenharia química. Exatamente. Pois é, como... Sim, o meu pai era engenheiro, não é? E eu também gostava muito da física, da química, da geologia, da biologia. Portanto, não se me punha um problema. Na verdade, provavelmente eu sou uma pessoa um bocado dispersa, não é? Porque eu gostava muito dessas coisas, mas gostava muito da história, da filosofia e disso tudo. Gostava menos da gramática e tal, não é? Mas tinha que aprender. Na passagem do 5º para o 6º ano, para aqueles dois anos terminais, nós tínhamos que escolher uma área, apontando já para futuros estudos na universidade. Portanto, havia uns exames importantes no 5º ano. Tudo isto agora é muito diferente, não é? Havia um exame importante no 5º ano. Até então, toda a gente tinha as mesmas matérias, as mesmas aprendizagens, mas no 6º e no 7º ano, os alunos dividiam-se. Uns que iam para letras, outros que iam para ciências, não é? Letras, ciências, e também uns que iam para economia e algo parecido, não é? Acho que eram essas 3 zonas. E eu fiquei cheio de dúvidas, não é? Lembro-me muito bem nessa altura, mas que diabo, vou para esta, vou para aquela, ainda por cima os colegas da turma nessa altura tiveram que se separar, o que era um problema, porque eram todos muito afetuosos uns com os outros, uns iam mais para uma área, outros para outra. E não sei bem porque, acho que a influência foi na verdade, os meus pais nunca influenciaram explicitamente nada, zero. Mas o implícito estava lá, o meu pai era engenheiro, eu posso continuar a ler coisas de história, por que não avançar para essa área? E isso foi no 6º e no 7º. Portanto, quando acabei o 7º, já estava claro que eu não ia para letras ou para medicina, ia para engenharias ou algo de semelhante, não é? E quando tive que escolher uma área, andei a ver e no Instituto Superior Técnico, que é um dos institutos, hoje em dia, da Universidade de Lisboa, mas fazia parte da Universidade Técnica. Na altura, em Lisboa, havia a Universidade Técnica e a Universidade Clássica, não é? Depois foi fundido muito mais tarde. E era uma instituição muito reputada e alguns dos colegas iam para lá e aquilo tinha um conjunto de licenciaturas, que era de Engenharia Mecânica, de Engenharia Elétrica, de Engenharia Civil e Engenharia Química. E Engenharia Química, eu acho que foi sobretudo para a Engenharia Química por duas razões. Porque, por um lado, influência familiar
implícita, não é? Aquelas indústrias em que o meu pai trabalhava eram indústrias químicas. Eu tinha apanhado um bocado, não disse isso antes, mas durante o tempo do ensino secundário, o meu pai tinha como hábito, ele dirigia toda a companhia, mas tinha a preocupação de fazer visitas às fábricas. E, no verão, aproveitava as férias para levar a família para as fábricas e estarem lá durante uma semana, 2 semanas e tal. Na altura, as férias grandes eram enormes, não é? Isso hoje em dia não existe, mas na altura as férias grandes eram 3 meses, não é? Dava para ir à praia, mas também dava para ir à fábrica, que normalmente eram fábricas implantadas em territórios com florestas, com campos, com não sei o que mais, não é? Porque eram coisas agradáveis, junto a rios sempre. Junto a rios tinha que ver com a própria tecnologia da produção do papel. Lembro muito bem, em algumas dessas férias, andar de canoa num desses rios e tal, esse tipo de coisas. Portanto, eu estava um pouco familiarizado com essa atividade industrial dessa área, que era o que se aprendia nos cursos de engenharia química, que era um curso de engenharia química industrial, não é? Portanto, os primeiros anos era para aprender a química básica e os anos finais para aprender a tecnologia industrial química. Fui para aí, não é? Sem deixar de continuar a fazer atividades de arqueologia e ler aquelas coisas todas de história e tal. Você entrou em 67? Final de 67. Final de 67. Mas não terminou o curso? Não terminei, não. Foi um fiasco completo. Não, na verdade, eu comecei por ser um aluno muito razoável, não é? Gostei daquelas coisas e aprendi rapidamente. Mas, logo em 1967, tive um novo choque cívico, para além daqueles que estava a falar há bocado. Em novembro de 67 houve umas cheias brutais, não é? Que se abateram sobre a área de Lisboa e em que morreram centenas e centenas de pessoas. E essas pessoas que morreram eram quem? Eram as pessoas que tinham vindo da grande migração rural, do êxodo rural daquela época, dos anos 60, em que a população rural ainda era maioritária no país, mas as pessoas já achavam que aquilo não era vida para elas e, portanto, muitos foram para a imigração, para a França e para a Alemanha, por aí fora, tentarem encontrar uma vida melhor. Durante uns anos ficaram em bidonville, enfim, em alojamentos precários, mas depois acabaram por se ingrar, muitos deles, não é? Outra parte significativa saiu dessas regiões rurais para a zona de Lisboa e para a zona de Porto, onde havia agora um certo desenvolvimento industrial. Só que não tinham onde viver, onde se alojar, não é? E, portanto, criaram a terminologia na altura em Portugal era, eles viviam em barracas, que eram construções muito precárias, com madeira, com algum material metálico, e eram ilegais, quer dizer, eram não planeadas, não é? Eram coisas não planeadas. E tornaram-se povoamentos enormes, não é? Na zona de Lisboa. E onde é que eles foram colocar esses alojamentos precários? Nos terrenos que estavam livres, não é? E que eram fáceis de instalar casas precárias junto aos ribeiros. Que hoje em dia, na terminologia técnica, sei que se chama áreas de cheia, não é? E o que aconteceu foi nesse ano, foi justamente isso. Houve umas chuvas catastróficas e essas pessoas foram apanhadas de repente em casa e morreram às centenas. Foi uma comoção enorme. Claro que o regime era muito restritivo do ponto de vista da passagem de informação, mas nessa altura não havia hipótese. Claro que os jornais e a televisão diziam o mínimo sobre isso.
Mas eu tinha entrado na universidade e na universidade falava-se imenso, porque a Associação de Estudantes, os movimentos anti-oposição e intelectuais em geral, e políticos, fizeram até uma coisa importante. Aliás, no meu liceu também fizeram isso nos últimos anos. Criaram brigadas de estudantes para, logo no dia seguinte, assim que acabaram as chuvas, para se deslocarem a essas localizações, para ajudar a desenterrar as pessoas, ver se havia ainda pessoas vivas e aquelas que já não estavam vivas, infelizmente, a ajudar a que pudessem ser enterradas e tudo isso. Não é? Portanto, você chegou a participar? Participei muito nisso. Não é? Nós criámos mesmo, a partir da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico, criámos mesmo um aluguer de autocarros para nos levarem àqueles sítios. Portanto, éramos muitos, não é? Em brigadas diversificadas. Eu fui para a zona de Chelas, que é uma da zona, e depois sobretudo para uma zona já mais exterior de Lisboa, que é Odivelas, onde houve um dos sítios piores. Depois, a posteriori, nós sabemos que as populações do centro de Lisboa ou de Cascais não sofreram nada de especial, não é? Essa mortandade aconteceu por causa da pobreza, não é? E das condições infames, não é? Em que estavam alojados. E, portanto, isso foi um grande choque, não é? Ver as pessoas ali mortas, enterradas, animais, cheios de lama, e o desamparo completo, não é? Daquelas populações. Claro que alguns dos colegas eram mais avançados, conseguiam explicar-nos um pouco mais porque aquilo tinha acontecido e quais eram os culpados, não é? Deste tipo de situações. Portanto, a partir dessa altura, passei passar grande parte da minha vida na universidade a trabalhar junto da Associação do Movimento Estudantil, não é? Da Associação de Estudantes, sobre os mais variados temas, a propósito da existência de uma ditadura, do desamparo das populações pobres, etc. Não é? E atrás disso vinham outras questões, não é? A falta de liberdade de imprensa, a censura cotidiana nos jornais, nos livros, nos filmes. E, portanto, foi uma socialização política muito forte e também com essa mobilização acerca das cheias, não só uma mobilização intelectual, mas também a ideia de que temos a obrigação de ir para o campo e fazer qualquer coisa. Não é? Mas aí uma perspectiva política já era clara. Política neste sentido, completamente contra o regime ditatorial. Não é? O regime ditatorial, havia a guerra colonial. Depois a guerra colonial, não é? A guerra colonial, coisa que eu ainda não sabia bem o que existia, a não ser no tal 6º e 7º ano é que comecei a perceber, não é? E depois, na entrada da universidade, no Instituto Superior Técnico, pronto, isso era um dos temas importantes. Nessa altura, juntaram-se muitas coisas, porque, do ponto de vista internacional, apesar de ser um regime fechado, não havia como evitar que surgissem as músicas dos Rolling Stones ou dos Beatles, as notícias sobre os movimentos estudantis em Berkeley, nos Estados Unidos, o Maio de 68. Então misturavam-se muitas coisas, não é? Essa experiência direta de situações trágicas e desamparo, mas também essas influências exteriores, não é? Que chegavam de todas as maneiras, as pessoas acabavam por viajar, acabavam por surgir a música. A música era importantíssima porque era mais difícil de censurar, não é? Porque os censores mais facilmente censuravam notícias nos jornais ou retirar livros, ou mesmo cortar passagens de filmes, que eles faziam, não é? Mas as músicas, quer dizer, eram em inglês e todos gostavam. E portanto, essa música acabou por ser muito socializadora acabou por ser socializadora do conhecimento de outras maneiras de estar na vida, mais livres, mais culturalmente interessantes e muito opostas
a regimes de opressão, não é? Depois, a componente de guerra colonial tornou-se cada vez mais importante, porque não só era infame, como todos nós sofríamos na pele, porque os jovens iam todos mobilizados para o exército, para as forças armadas, e muitos deles iriam parar a África em situações de guerra, não é? Portanto, iam morrendo muitos, não é? Iam outros ficando estropiados, outros ficavam nem uma coisa nem outra, mas ficavam super incomodados mentalmente sobre tudo aquilo que tinha acontecido. E, portanto, nessa altura, em que eu já estava, mesmo no final do liceu e depois no início da universidade, a maior parte de nós conversávamos sobre isso da seguinte maneira: quando for a altura, vamos desertar e ir para fora do país. Não é? E havia muitas histórias dessas, não é? Coisas saídas que se aproveitavam quando se ia de férias, ou então em situações em que alguém já estava a ser procurado pela polícia política, pessoas que passavam, chamava-se essa terminologia, saíam a salto nas fronteiras de Trás-os-Montes ou da Beira Alta, para tentar contornar os postos fronteiriços e tudo isso. E, portanto, era essa a conversa, não é? Embora, depois, com a politização maior, eu comecei a perceber que algumas das forças políticas organizadas, que era o Partido Comunista e alguns micropartidos de extrema esquerda, não é? Leninistas, trotskistas, etc., mas também republicanos e sociais-democratas e uma democracia, um catolicismo social, não é? Progressista, que também desenvolvia atividades significativas de questionamento da ditadura. Havia muitos grupos e muitas correntes, e às vezes odiavam-se, mas muitas vezes confluíam nas preocupações comuns. E, portanto, um debate entre esses vários grupos é que uns achavam que o que se devia fazer era mesmo desertar, não é? E outros achavam que o importante era entrar nas Forças Armadas para subverter por dentro, não é? E isso era um debate permanente, mas as perspectivas eram, de qualquer modo, eram más, não é? De uma maneira ou de outra. E você se posicionava como, né? Na verdade, eu não tive que escolher, não é? Porque depois já posso contar porquê. Porque havia, apesar de tudo, mesmo que contestatários e anti-regimes, os estudantes universitários da época eram, de certa maneira, a maior parte deles provenientes de uma certa elite e portanto, tinham, apesar de tudo, um conjunto de privilégios. E, portanto, os jovens que chegavam aos 18 iam para a tropa, era assim que se dizia, não é? Os que estavam a estudar na universidade, só depois de terminarem o curso, é que iriam para a tropa. Depois havia situações que transgrediam isso quando esses estudantes universitários se tornavam muito incómodos, não é? E depois alguns deles eram incorporados forçadamente, não é? Há vários episódios desse tipo, foram muito notórios, depois posso contar um ou outro. E portanto, na verdade, eu nunca cheguei ao ponto de ter que tomar uma decisão, mas creio que a minha posição base era de sair, não é? Não estava nada interessado por uma situação de combate, não é? E como é que se deu a sua politização, né? Uma politização é uma politização gradual, mas bastante rápida. Você chegou a fazer parte de algum grupo organizado? Como pertencente a uma organização formal, não. Mas nós tínhamos zonas de ambiguidade, não é? Zonas de ambiguidade, porque ser um estudante sem nenhuma atividade era uma coisa. Depois era um estudante envolvido no movimento estudantil das associações de estudantes, eram já muito ativos, não é? E alguns desses eram os chamados colaboradores permanentes das associações, faziam parte quer das direções das associações, quer dos comitês de turma, digamos assim, não é? Que mobilizavam atividades de questionamento e de crítica e de reclamação
e tal, tal. E depois havia os grupos partidários organizados, que tinham, por sua vez, clandestinos todos, zonas de interface com esse movimento associativo. Portanto, eu basicamente o que fiz foi, acabei por me tornar dirigente da Associação de Estudantes, fiz parte da direção, etc. Não é? Portanto, estava numa zona muito próxima dessas fases mais organizadas. Mas os mais organizados eram clandestinos? Não, a verdade é essa. Uns eram clandestinos e outros não eram clandestinos, porque não eram clandestinos, quer dizer, não se afirmavam explicitamente como, mas estavam presentes, não é? Estavam presentes justamente para dialogar com aqueles que estavam em atividades inseridas nos movimentos associativos e tal. E, portanto, eu estive naquela transição, não é? Durante uns anos estive nessa transição. Você não chegou a pensar em se filiar à Partido Comunista, os trotskistas? Não, eu nessa altura, os meus amigos da Associação de Estudantes, havia já aí, de facto, uma mobilização enorme. A maior parte dos estudantes, e eram já uns milhares, estavam envolvidos em várias coisas, desses movimentos de associações e movimentos de políticos e tal. E, portanto, havia grande debate interno, não é? Aqueles que eram mais próximos de mim tinham uma atitude muito crítica relativamente ao Partido Comunista e crítica em relação à organização do Partido Comunista, que era a União dos Estudantes Comunistas, o UEC, que tinham presença muito forte na Associação dos Estudantes do Técnico, mas havia outros grupos, como aquele que eu tinha mais proximidade, que tinham aprendido a que o Partido Comunista não era suficientemente crítico. Por exemplo, sobre aquela questão da deserção ou integração, infiltração nas Forças Armadas, o Partido Comunista advogava a infiltração das tropas, não é? Ao passo que aqueles grupos a que eu mais me juntava achávamos que isso não era uma boa ideia, não é? Portanto... Discutia-se, por exemplo, de uma revolução, de Claro, todas essas coisas. Não é? Mas o que se discutia sobretudo era como derrubar a ditadura, não é? Isso era uma revolução, não é? Era uma revolução. Agora, não havia muita discussão sobre o que seria a seguir, não é? E isso era uma enorme lacuna de politização, porque havia muito pouca discussão sobre isso, não é? Mas a pressão de contrariar qualquer coisa era bom para derrubar esta coisa, não é? Porque era completamente inaceitável manter-se uma ditadura arcaica, prepotente, completamente inaceitável, que ainda por cima enviava os jovens para a tropa, não é? Para guerras coloniais. Na altura não havia só uma crítica à guerra colonial portuguesa, porque foi mais ou menos contemporânea do Vietnã, não é? E, portanto, algumas das manifestações de estudantes em que eu participei, em Lisboa, depois os polícias apareciam e capturavam uns e batiam noutros e não sei o que mais, nessas manifestações nós começávamos por criticar a guerra do Vietnã, porque isso ainda dava para aí 5 minutos a que os polícias não reagissem logo de imediato, porque se de imediato dissesse guerra colonial era logo, não é? Portanto, ainda dava para aí 5 minutos até se poder dizer qualquer coisa mais explícita sobre a guerra colonial. E portanto, tudo isso se discutia, e os grupos com que eu me relacionava mais tinham muita influência do marxismo-leninismo chinês, não é? Que na altura tinha cortado relações com o regime da União Soviética e que estes grupos aqui achavam que, dessa maneira, isso representava uma forma mais avançada de criticar esses regimes maoístas. Na verdade, alguns eram mais chamados maoístas, que pertenciam a uma organização chamada MRPP e que muitos de nós não gostávamos porque eles eram excessivos na retórica, não é uma coisa... Os outros
achavam que eram mais marxistas-leninistas influenciados por essa divisão. Aquelas microdivisões completamente absurdas, não é? Mas que se iam multiplicando como cogumelos. E, portanto, eu, quando fui dirigente da Associação de Estudantes, ganhei por uma lista que era concorrente a mais outras duas. Uma era da UEC, do Partido Comunista, e outra era de outros de extrema esquerda que também iam concorrer. E a sua era mais dos maoístas? Era dos maoístas, marxistas-leninos, não dos MRPPs. Não é? E isso era importante nós distinguirmos. Não é? Trotskistas não gostávamos, o PCs não gostava. E isso, a posteriori, é uma enorme idiotice, não é? Porque, na verdade, o que nós queríamos era combater o regime ditatorial. Mas essas dinâmicas eram todas muito misturadas, não é? E, portanto, eu acabei por colaborar um pouco com alguns desses grupos nessa tal zona cinzenta que falei há bocado, mas com um envolvimento muito grande, sobretudo, na Associação de Estudantes. Não é? E depois, acabei por ser dirigente, depois nesses anos, basicamente não consegui estudar nada, não é? Porque aquilo era um envolvimento brutal. Era uma máquina, já a Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico era uma organização importantíssima, porque tinha toda a componente de produção de materiais de estudo, que nós chamávamos as folhas, não é? Os manuais para as cadeiras, e, portanto, tinha as impressoras, os copiógrafos e tal. À noite eram utilizados para fazer outro tipo de elementos impressos de caráter crítico e político, claro, panfletos vários, mas também tinha as cantinas, também tinha uma agência de viagens, e, portanto, tudo aquilo era uma enorme mobilização de atividades, e, na primeira, era a principal Associação de Estudantes de Lisboa, portanto, nomeadamente essas instalações tipográficas eram muito utilizadas por estudantes de outras faculdades, não é? Para produzirem também os seus folhetos, etc. Portanto, em alguns anos eu acabei por não estudar praticamente nada, não é? Entretanto, mesmo assim, ia fazendo uma cadeira aqui, outra acolá, e cheguei ao 5º ano. Na altura, os cursos eram de 5 anos. 5º ano, isso em 70 e... eu saí em 73, sim. Portanto, são mais anos, não é? Você saiu, você abandonou o curso? Não, eu fui expulso pelo regime. Como foi isso? Foi. Então, eu participava nestes movimentos e, em certa altura, acabei por tomar uma certa notoriedade como um dos dirigentes principais da Associação de Estudantes eleita, que foi em 71, 72. Mas antes disso já tinha colaborado antes e depois também, mas sobretudo nessa altura. Ora, nesse ano 72 já estávamos numa situação de apodrecimento quase total do regime, porque nós conseguíamos bloquear o funcionamento de algumas das faculdades e institutos praticamente todo o ano, não é? Lembro-me de haver situações de um semestre inteiro de greve às aulas, em crítica a isto e aquilo, que demorou um semestre inteiro. E como as polícias iam invadindo, e também havia alguns estudantes que apesar de tudo, eram a favor do regime, criávamos piquetes de greve, que já não se estabeleciam só dentro da universidade. O Instituto Superior Técnico está num morro, tem uns muros, é uma fortaleza que pode ser defendida, digamos assim. Mas não era suficiente, de maneira que fazíamos piquetes na cidade à volta, não é? Nas praças, nas ruas e não sei o que mais. Era bastante divertido, mas na altura estávamos muito empolgados e acho que valeu a pena criar um clima de grande contestação, porque pouco tempo depois tivemos o 25 de Abril. Não é? Nessa altura, em 72, numa das manifestações que ocorriam em Lisboa por parte dos estudantes, um desses encontros que foi feito no Instituto de Economia, na altura chamava-se ISCEF, agora continua a ser na zona do Calhas, é um outro instituto de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. Havia uma assembleia e nessas assembleias ou havia invasões de polícias ou havia infiltrados de polícia secreta, não era? A PID, nós chamávamos a PID, que era as iniciais, depois acabou por ter uma outra designação
disfarçada, mas toda a gente chamava a PIDE. E esses tipos vinham armados e eram tipos muito perigosos. E numa dessas assembleias, um tipo desses começou a disparar e matou um estudante. Aliás, disparou para dois, um ficou com uma perna partida e o outro morreu logo ali, não é? E portanto, toda a Academia de Lisboa criou uma enorme movimentação contra isso, fizemos manifestações na cidade muito forte e já tínhamos uma certa técnica de tentar fugir às investidas mais diretas das forças policiais, mas acabaríamos de ser sempre apanhados por eles, mas mantendo essas manifestações durante um certo tempo e tal. O regime, nessa altura, achou que tinha que atuar de maneira mais forte, repressivamente, e pôs a polícia política a perseguir todos os dirigentes das associações de estudantes. Eu tive que sair do mapa, não é? Durante uns meses, não é? Isto foi... Sair do mapa... Sair do mapa quer dizer, deixei de morar em casa, uma certa clandestinidade. Uma certa clandestinidade. A sua família acompanhava essa... Eu posso contar esse episódio, não é? É muito pessoal, mas eu e o meu irmão a seguir, o outro ainda era muito novo, também já estava no técnico, e no seguimento desses acontecimentos, eu fui a casa dormir, já muito tarde, e dormi para aí 2 horas, e fui abanado pela minha mãe, por volta das 7 da manhã, a dizer: estão os polícias à porta, os peritos estão ali à porta. Não é? Havia aquele óculos da porta e estavam três fulanos e tal. E ela, claro, adivinhou logo que seria uma coisa desse género. E portanto, a casa dos meus pais, as casas na altura tinham, naquele bairro pelo menos, mas era habitual nessa altura, tinham uma escada principal de entrada, onde havia o elevador e tal, e havia uma escada de traseiras para os pátios, em que se podia também entrar e sair. Portanto, eles estavam na entrada, a minha mãe abanou-me e empurrou-me, foi ela que teve a iniciativa, empurrou-me rapidamente para a escada de saída, não é? De pijama, era inverno, e estava cheio de frio, e fechou a porta, e eu desembrulhei-me pelas escadas abaixo e tal, enquanto ela abria a porta para os tipos da polícia política, que estiveram lá durante horas a revistar todos os livros, incomodaram o meu irmão mais novo, que era um miúdo de 10 anos ou uma coisa assim, porque tinham uns desenhos e eles achavam que ele já tinha mau caminho, não é? Porque naquela idade já tinha desenhos, não sei o quê. Pronto, revistaram aquilo tudo durante muitas horas. E eu o que é que fiz? Não sei se isso tinha a ver com os livros policiais. Pensei, bem, se eu deixo as escadas, eles vão me apanhar lá embaixo. Portanto, vou subir para o telhado. Não é? E subi para o telhado. E no telhado havia a cabine do elevador, as telhas e tal, havia uns esconderijos e fiquei lá horas, à espera que eles fossem embora. Vi que, a certa altura, eles abriram a porta das traseiras e espreitaram para baixo, efetivamente. Não. Pronto. E fiquei lá, não é? E depois de eles irem embora, foram-me chamar. E claro, ficou para mim também evidente que eu não podia ficar exposto, não é? Durante uns tempos. E portanto, andei a saltitar em casas de amigos, não é? Quer em Lisboa, quer em fora de Lisboa, durante uns meses largos. E depois, a certa altura, apareceu, também falando com outros colegas e tal, que aparentemente essa onda já tinha passado e portanto, regressei. E, portanto, quando regressei já era 73, não é? Quando iniciou o ano letivo a seguir, é preciso dizer que as universidades nessa altura já estavam em regime policial total. Nós chamávamos os gorilas, que eram polícias de choque
que passaram a estar sediados nas universidades, nomeadamente no Instituto Superior Técnico, com carrinhas, com escudos, com capacetes, não sei o quê, cotidianos, e as entradas no circuito, enfim, dos muros e dos portões, tinham sido instalados leitores de cartão. E, portanto, só um aluno, para entrar, tinha que mostrar o cartão, em que esses seguranças iam verificar se, efetivamente, naquele período havia uma aula, para poder entrar e ter que sair outra vez, e tal. Portanto, era um regime completamente policial. Havia também atividades estudantis muito interessantes, porque me lembro de algumas alturas desse género, em que puseram uma câmara de filmar em cima de um dos edifícios principais, porque quando nós juntávamos com assembleias, mesmo que os polícias estivessem ali à volta, tentávamos juntar-nos e haver debates e tal. E eles queriam filmar tudo para criminalizar quem fossem as pessoas e tal. Eu lembro de uma altura em que criámos um grupo que de repente subiu o pavilhão, uma máquina cá para baixo, tudo a fugir e tal. Muitos episódios desse género de guerrilha, não é? Guerrilha sem armas, não é? Mas com alguma astúcia. E, portanto, nessa altura, nunca me deram o cartão para eu entrar. Não é? E, passado poucos dias, saiu um despacho qualquer em que, à volta de 100 pessoas, que eram os principais dirigentes das associações e tal, tinham sido expulsos da universidade e, portanto, já não podiam participar nas atividades. Portanto, no início do ano letivo de 73-74, no ano lá para setembro ou outubro, já não me lembro exatamente quando, fui informado que tinha sido expulso da universidade. Eu e mais uma centena de colegas. Aquilo já estava completamente a ferro e fogo, era uma das circunstâncias. Agora que é a altura de ir embora, porque a incorporação ou a possibilidade de prisão pela PIDE iria acontecer mais dia menos dia. Portanto, estamos a falar de final de 73. E ainda fiz uma coisa que é caricata, mas é interessante para revelar qual era a situação de apodrecimento do regime, não é? Não me lembro quanto tempo depois, mas para aí uma semana ou 2 semanas depois desta comunicação, combinei com mais outros 3 colegas que estavam na mesma circunstância e metemos os 4 num carro e fomos até ao Porto. E chegámos ao Porto e fomos inscrever na Faculdade de Engenharia do Porto, já que não podia entrar na Faculdade de Engenharia aqui do Instituto de Lisboa, íamos matricular. Achámos que isso não ia acontecer nada. Mas, sim senhor, eles aceitaram-nos, não é? Portanto, o regime estava completamente dissolvido, não é? Porque aqueles da Faculdade de Engenharia do Porto não sentiam nada, obrigados a evitar a nossa presença. Claro que nunca frequentei as aulas da Faculdade de Engenharia no Porto, mas foi interessante para perceber qual era a situação. Aproveitei os colegas para falar com outros colegas do Porto, os movimentos que estavam a ver e tal. Ora, poucos meses depois, houve o 25 de Abril. Mas o que é que você fez nesse nesse intervalo estava com contacto com o movimento associativo e com o movimento estudantil a fazer manifestações, a fazer contestações. Profissional. Era o que eu fazia, não é? E, portanto, a certa altura, houve o 25 de Abril. Foi uma sorte porque, pronto, tudo isso foi reinstalado muito rapidamente. Onde é que você estava no 25 de Abril? Qual é a sua lembrança? Na verdade, eu não estava em Portugal no 25 de Abril. Estava na Bélgica. Porque tinha lá ido fazer uns contactos. E, portanto... Mas contactos para quem? Não, tinha um contacto profissional, uma atividade profissional, mas aproveitei para fazer contacto com correspondentes destes movimentos de crítica. Estava trabalhando em alguma coisa depois? Não, eu estava, sim, já posso contar essa parte. Não é? Quando estava a estudar engenharia, a certa altura arranjei um emprego, não é? Para me autonomizar um bocado. Não, de engenharia, numa empresa sobre produtos químicos, não é? Para a indústria de cimentos e outras coisas desse género. Era um emprego part-time que dava
possibilidade de eu ganhar o dinheiro e começar a ter uma autonomização. Estava com ideias de me casar, nessa altura, nessa confusão toda. Você tinha uma namorada já? Uma namorada, que é a mãe do meu filho, não é? Casei com ela lá do Instituto Superior Técnico também. Fazia engenharia também? De engenharia também. Não era raro mulher fazer engenharia? Já havia, não a maioria, mas já havia algumas, não é? E portanto, tinha esse emprego. E esse emprego, na altura, havia que fazer um contacto com alguns fornecedores de produtos químicos daquela atividade. E eu fui à Bélgica para fazer um contacto desse género. Entretanto, conversando com os meus colegas, é a boa altura para te meteres num carro, ir até Paris, não é? Porque a Bélgica e Paris são 200 km, não é? E contactar com os nossos correspondentes para tal, o que eu fiz também. Portanto, quando surgiu o 25 de Abril, eu estava em Bruxelas, não é? E as notícias foram... Aconteceu uma revolução em Portugal, não sabemos se é de contestação ou de reforço, porque havia o general Caúza e outros ultradireitistas que ainda eram mais extremistas pela direita do que o regime na altura, e não sabíamos se esse golpe militar era de extrema-direita ou era de caráter democrático e contra o regime ditatorial. E isso foi claro nas 24 horas seguintes, não é? E eu quis vir imediatamente embora, mas durante 24 horas não pude vir, porque o aeroporto durante 24 horas esteve fechado em Lisboa. Portanto, eu só cheguei 2 dias depois do 25 de Abril. Quando chegou aqui, e tive nessa altura com os imigrantes de Bruxelas, em que nas associações reuniram todos para discutir isso e todos com muita, enfim, com muita esperança, não é? De que o regime se tornasse democrático. E quando pousou em Lisboa, qual foi o que você encontrou? Encontrei um país completamente transformado, não é? Porque a televisão, os jornais, tudo isso tinha passado a ser livre, não é? A primeira coisa é que se podia noticiar tudo, discutir a política, quem eram eles, o que aconteceu ao Marcelo Caetano, que saiu do quartel do Carmo e depois iria ser posto fora do país e mais não sei o que mais. Portanto, contactei com os colegas e começámos a fazer aquelas coisas normais, reuniões, o que é que vamos fazer, o que é que nos juntamos àquilo. Na altura houve uma situação, uma atividade importantíssima, é que de repente apareceu o dia do 1º de Maio, em que as manifestações de caráter democrático e sindical e etc. eram muito controladas ou muito reprimidas pelo regime anterior. E nesse 1º de Maio toda a gente veio para a rua. E foi uma festa extraordinária. Nessa altura houve uma espécie de reconciliação da população toda na perspectiva de uma sociedade livre, não é? E portanto, passei o dia todo, o 1º de Maio, nessas manifestações monstruosas, com a população toda inteira e tal. Depois, nos meses seguintes, foi acompanhar esse processo, um processo todo muito complicado. Havia uma junta que foi constituída com o general Spínola e o general Costa Gomes, que não eram propriamente eles os capitães que tinham promovido aquilo, mas tinham posições críticas face ao regime anterior, e como tinham aquela senioridade hierárquica, eles acabaram que era boa ideia juntá-los para... Então voltei para Lisboa, encontrei as pessoas todas mobilizadas, tivemos o 1º de Maio e depois daqueles meses a seguir com grande conturbação de um processo político muito acelerado, não é? Estávamos a falar da constituição daquela aliança, digamos assim, entre os capitães do movimento dos capitães de Abril e os generais que eram, de algum modo, críticos do regime, mas isso começou por se estabelecer de uma maneira precária e muito rapidamente começou a não funcionar, não é? Tanto que em setembro houve uma grande mobilização promovida pelo general Spínola, que queria retomar
a um regime menos avançado, não é? Aquilo que ele idealizava, uma versão ligeiramente modernizada do regime anterior, não é? E convocou aquela entidade que essas pessoas mais reacionárias costumam apelar, que é a maioria silenciosa, não é? Isso foi um fiasco, felizmente, para o general Spínola, e ele acabou por sair do presidente e passou a ser o general Costa Gomes, que tinha uma relação, apesar de tudo, mais articulada, não é? Com os ideais do movimento das Forças Armadas iniciais. Portanto, houve muitos episódios de contestações, de contra-contestações, por toda a sociedade. Isso é uma história muito complexa para agora falar muito disso, mas toda a gente sabe que houve uma grande convulsão e um processo muito dinâmico, com muitas fases rápidas de transformação. Penso que o que aconteceu, principalmente, que vale a pena assinalar, e pelo menos para mim foi pessoalmente importante, é que eu, nesses meses, estava basicamente em contacto com os meus antigos colegas do movimento estudantil e desses grupos mais politizados e tal, a tentar acompanhar e intervir de uma ou de outra maneira, não é, nesse processo durante esses meses. Você continuava trabalhando? Eu continuava a trabalhar. Posso regressar anteriormente a isso. Eu tinha, agora já não sou capaz de precisar, mas aí, 2 ou 3 anos antes do 25 de Abril, eu tinha encontrado um pequeno emprego de trabalho parcial nessa área de engenharia química e continuava, por um lado, a tentar fazer uma outra cadeira, não é, do curso de engenharia, mas sobretudo a envolver nestes movimentos estudantis e políticos e tal. E nessa altura continuava efetivamente a trabalhar e de resto podia reinscrever-me no Instituto Superior Técnico, mas na altura não estava a parecer que fosse uma prioridade, não é? Era mais importante envolver-me nesse processo de transformação muito rápido, não é, que estava a acontecer em termos políticos e portanto, esse processo, como digo, foi muito rápido. Houve esse ponto forte do 28 de setembro que acabou por redundar numa acentuação da dinâmica de revolução social e não só já golpe de Estado, não é? Com envolvimento sindical, com envolvimento das comissões de moradores nos bairros, etc. Não é? Para além dos partidos políticos, que, entretanto, uns vieram à superfície, os que já existiam, que era o caso do Partido Comunista, e do Partido Socialista, que tinha sido constituído formalmente um ano antes, ou não posso precisar, na Alemanha, com o Mário Soares e os seus amigos, e que se tinha dinamizado muito, e depois os outros partidos mais à direita que se foram constituindo, na altura o PPD, Partido Popular Democrático, que depois passou a designar-se mais tarde por também PPD-PSD, para tentar apanhar um pouco a onda da social-democracia, mas não foi bem sucedido porque o Mário Soares tinha muita influência na Internacional Socialista e já havia um partido lá, não é? E por outro lado, eles também não tinham propriamente essa ideologia. Eles eram a ala liberal do regime. Era Francisco Sá Carneiro, era o Pinto Balsemão, que é ainda o atual dono do Semanário Expresso, e ele era um homem, um grande empresário da comunicação social, mas um grande empresário com prática jornalística efetiva, não é? É também o dono da cadeia SIC da televisão. Portanto, havia um grupo de ala liberal nos últimos anos do regime ditatorial, chamado ala liberal, constituído por Francisco Sá Carneiro, por Pinto Balsemão e mais 3 ou 4, que eram muito críticos do regime, naquela perspectiva, em que, apesar de tudo, estavam dentro da Assembleia, chamava-se Assembleia Nacional à altura, e depois às tantas saíram mesmo, porque a coisa já não dava, e uma das coisas importantes que fizeram foi justamente criar o Semanário Expresso, que foi criado há 50 anos, portanto um ano antes, não é, do 25 de Abril, e começava a veicular ideias mais modernizantes, não é? Não necessariamente muito à esquerda, mas muito modernizadoras,
e de qualquer modo congregava todas as oposições, de algum modo, não é? Nessa expressão mediática. Portanto, o que eu estava dizendo é que nessa altura havia também muita confrontação dos vários, não só dos movimentos sociais, mas também dos vários partidos que se foram constituindo. Também se foi constituído um partido da democracia cristã, um CDS, de democracia cristã, centrista, digamos assim, mas centrista era o mais à direita do espectro político-democrático, e depois havia os micropartidos das extremas-esquerdas variadas e por aí fora, não é? Portanto, havia uma dinâmica política, quer de base popular, em vários setores, quer de partidos políticos, quer do movimento das Forças Armadas, portanto, os oficiais, não é? Que protagonizavam esse movimento militar, que também era heterogéneo, claro, internamente. E, portanto, uns eram mais assim, outros mais assim, e tal. Plataformas. Portanto, isso foi evoluindo no sentido de a dinâmica se tornar cada vez mais à esquerda, não é? Ao longo dos meses. Com o 28 de setembro e com a saída do Spínola, a coisa tornou-se mais à esquerda. Depois houve um outro ponto, que foi 11 de março de 75, em que os do Spínola e os seus apaniguados tentaram fazer um golpe militar. Ele já estava em Espanha, se não me engano, e tentaram fazer um golpe militar, mobilizando algumas das unidades militares que não estavam tão satisfeitas, mas foram derrotados, não é? E isso tornou uma dinâmica ainda mais à esquerda a partir do 11 de março. Mas a partir dessa altura passou a haver uma divisão significativa entre as forças do Partido Comunista, por um lado, por outro lado, uma esquerda mais radical, que tinha também muito protagonismo no movimento das Forças Armadas, através, nomeadamente, por parte da figura do Otelo Saraiva de Carvalho, que tinha sido o operacional principal do golpe militar, daquele dia. Não o que enfrentou as forças, isso foi o Salgueiro Maia, mas o que comandou a logística e as movimentações. Portanto, estava eu a falar do Partido Comunista e os seus aliados, essa esquerda mais radical, heterogénea, mas em todo caso que se reconfigurava como um bloco, e por outro lado, esses outros partidos, ou sociais-democratas, ou liberais, ou democratas cristãos, não é? E dentro do movimento das Forças Armadas houve uma certa divisão, não é? Mais explícita nessa altura, porque uma parte significativa dos que tinham sido os iniciadores do movimento das Forças Armadas e que tinham conceptualizado o programa do movimento das Forças Armadas com os 3 Ds, que era democratizar, descolonizar e desenvolver, não é? Era o programa. E esses começaram a achar que a promessa de transformar o regime ditatorial num regime democrático pluralista à europeia estava a ser ameaçado por uma outra versão mais de democracia popular enfim, mais comunista ou parecido, não é? Portanto, o homem principal era o Melo Antunes, que era de facto o intelectual do movimento das Forças Armadas, e escreveu esses programas principais, e depois ele, entretanto, já morreu, mas outros ainda estão presentes. Começaram a tentar contrariar essa outra evolução, e com uma aliança, para usar a terminologia na época, pelo menos objetiva, com o Partido Socialista, não é? E isso desencadeou um conjunto de momentos muito importantes. Houve uma grande manifestação na Fonte Luminosa. A Fonte Luminosa, em Lisboa, é numa zona que está justamente perto do Instituto Superior Técnico. Há um vale e depois há uma fonte luminosa, que é um espaço muito grande que dá para ter uma grande
acumulação de pessoas, e o Partido Socialista do Mário Soares, que convocaram uma enorme mobilização, que foi muito apoiada, portanto, por todos os outros que não tinham essa proximidade do Partido Comunista, e reivindicando uma democracia pluralista, não é? E a manutenção do plano de haver eleições para a Constituição. Entretanto, tinha-se constituído uma Assembleia Constituinte, melhor, ia ser preparada uma Assembleia Constituinte para haver eleições para uma Assembleia Constituinte, redigir uma Constituição e depois haver, a partir daí, o funcionamento das instituições democráticas normais. E portanto, essa possibilidade estava a ser, pelo menos, não digo que estivesse a ser inviabilizada, mas havia dúvidas que pudesse vingar se essas evoluções já muito mais extremadas continuassem. O primeiro-ministro, nessa altura, era um oficial muito próximo, se é que não era mesmo, do Partido Comunista, um homem que fazia discursos tipo Fidel Castro e tal, esse tipo de coisas. E portanto, todas essas forças mais da democracia pluralista não estavam nada satisfeitos ou estavam muito inquietos com essa situação. E portanto, houve vários episódios que levaram a um recentrar desta dinâmica política, mas tiveram um momento importantíssimo antes até dessa grande manifestação da Fonte Luminosa em junho ou julho de 75, que foi o facto de, em 25 de abril de 75, ter havido efetivamente eleições para a Assembleia Constituinte. Isso foi uma coisa completamente marcante. Isso estava prometido pelo movimento das Forças Armadas logo desde o início, foi sendo levado à frente até que se chegou a 25 de abril de 75 e fizeram-se eleições. E do ponto... Há duas coisas que para mim são muito relevantes. Se puder contar, fico satisfeito. Não, por um lado, é o impacto que isso teve na dinâmica política a partir daí para a frente. O que aconteceu é que quem é que ganhou mais votos nessa eleição? Largamente o Partido Socialista. A seguir, o Partido Popular Democrático. E só em terceiro lugar é que ficou o Partido Comunista. Portanto, a legitimidade eleitoral passou a contrariar, digamos, uma legitimidade revolucionária informal, não é? Mais à esquerda, comunista, esquerda radical. A partir daí, perante a população em geral, era muito difícil dizer que quem foi mais votado foram aqueles, não é? E, portanto, quem é que vai conduzir a Assembleia Constituinte e depois tal, seriam os outros, não é? E, portanto, a partir daí começou-se a sentir uma mudança de clima, não é? Na dinâmica daí para a frente. Isto é uma apreciação geral externa. Do ponto de vista pessoal, para mim, foi também uma mudança de posição minha nesta dinâmica, porque eu estava ainda a tentar perceber que dinâmica é esta, o que é que isto vai conduzir, os meus colegas que juntavam para irmos a manifestações e influenciar isto e aquilo e tal. Mas, nesse dia, 25 de abril de 75, o que aconteceu é que eu fui votar. Onde é que eu fui votar? Fui votar na minha antiga escola primária, não é? Onde tinham sido montadas as urnas para fazer as eleições. Isso foi feito por todo o país. E quando cheguei lá, estava toda a população. Filas enormíssimas, não é? Queriam mesmo tomar posição no processo político. E depois, quando fui votar, havia as urnas e havia aquela mesa onde estavam pessoas dos vários partidos e dos protopartidos e tal, que tinham sido organizados para gerirem a urna e tal. E quem é que estavam lá?
as pessoas que eu conhecia muito bem do bairro, o que estava a presidir a mesa era pai de um dos meus colegas da escola, e por aí fora. Portanto, o que eu achei é que, bom, agora estamos numa situação democrática, não é? São estas pessoas que querem tomar o comando do processo político, não é? Estão cá todas. E, portanto, não faz nenhum sentido continuar a discutir muito em pequenos grupinhos sobre o que fazer, ou não sei o que mais. Não. Vanguarda revolucionária. Vanguardas revolucionárias ou até também algumas reacionárias, não é? Mas o que me parecia claro é que se tinha chegado a uma situação que aquela evolução do 25 de Abril tinha permitido que houvesse um envolvimento da população num processo democrático pluralista e que daí para a frente não fazia nenhum sentido assumir uma posição que não fosse aderir a esse quadro institucional democrático. E portanto, afastei-me daqueles grupos. E depois comecei a acompanhar esses processos, não é? Dessa tal manifestação da Fonte Luminosa. Depois, mais tarde, o que aconteceu foi que, em setembro, a Assembleia Constituinte já estava a trabalhar bastante avançada na produção da Constituição e houve uma tentativa de dissolver a Assembleia Constituinte. Isso nunca foi expresso de uma maneira explícita, mas houve um conjunto de mobilizações de operários da construção civil e de outras áreas que se juntaram junto à Assembleia da República, onde estavam lá os constituintes, e bloquearam-nos durante, não sei se 2 ou 3 dias, não tinham já comida e não sei o que mais, no sentido que eles tinham que fazer a Constituição como a rua estava a querer dizer, não é? Aquela rua. E isso era uma coisa completamente inaceitável, não é? E portanto, outra vez, a inflexão da dinâmica política, daí para a frente, ainda retirou mais legitimidade a essas maneiras menos democráticas, digamos assim, de forçar o processo. E mais tarde houve, em novembro, o chamado processo 25 de novembro, em que houve um enfrentamento de regimentos militares, mais pró isto, mais pró aquilo, e houve uma situação de quase guerra civil, mas felizmente isso não aconteceu, não é? Porque o Hotel Saraiva de Carvalho e o Melo Antunes e o Gomes da Costa, presidente, não sei o que mais, foram sensatos e combinaram entre eles que isso não faria sentido. E o futuro presidente, general Ramalhianos, foi o operacional de pôr aquilo tudo em ordem e tornou-se uma personagem com muita popularidade. E mais tarde, nas primeiras eleições, já ao abrigo da nova Constituição, foi o primeiro presidente da República já eleito, não é? E foi o único militar, não é? Mas ainda tinha aquele lastro deste processo, daí para a frente foram todos civis, não é? Portanto, esse é o 25 de novembro, a Constituição foi aprovada para aí em março, ou agora não sei dizer, mas de tal maneira que a Constituição foi aprovada e foram feitas as primeiras eleições legislativas para o Parlamento, novamente em 25 de abril, no ano seguinte, de 76. E a composição partidária continua a ser mais ou menos a mesma que tinha acontecido nas eleições da Constituição. E, portanto, para a frente foi o funcionamento mais institucionalizado, digamos assim, do regime, com a sua Constituição, as suas eleições, etc. Mas o Antônio, o seu posicionamento, você disse que mudou. Muda porque você viu. Pareceu-me que o que eu até então tinha sido era, sobretudo, uma pessoa que tinha tentado contribuir no derrubo de um regime ditatorial, não é? Depois, durante uns meses,
tentei acompanhar o processo, não é? E havia todas as dinâmicas, alguns deles eram no sentido do comunismo, da revolução, mais não sei o quê e tal. Outros queriam instalar democracias europeias e tal. E pareceu que era isso que me parecia mais sensato e, por outro lado, era isso que a população estava a querer, não é? E portanto, a partir daí, deixei de ter nenhuma militância especial, não é? O que passei foi a querer acompanhar o processo político, informar-me, votar, etc., mas não me envolvi em partido nenhum. E a partir daí, passado umas semanas ou uns meses, já não me lembro bem, achei, mas espera lá, eu estive durante uns anos numa dinâmica de envolvimento social e político muito forte, mas conheço muito pouco disto, não é? O melhor é estudar ciências sociais para tentar perceber melhor esta coisa. E em vez de voltar ao Instituto Superior Técnico para concluir o meu curso de Engenharia, em que já só me faltava um semestre, mas pareceu-me mais interessante, entretanto tinha aquele emprego que era mais interessante estudar Ciências Sociais. Na altura não havia curso de Sociologia em Portugal, não é? E o que eu tinha pensado era inscrever-me num curso de Economia, que era o que me parecia mais perto deste interesse de conhecer mais a fundo as realidades sociais, socioeconómicas, as dinâmicas políticas e essas coisas. E quando fui inscrever nesse curso de Economia, claro que a Universidade na altura também tinha tido muitas convulsões durante aqueles meses e tal, não é? Portanto, uns professores saíram, outras situações tinham estado com situações de quase autogestão por parte das associações dos estudantes e tal, que estava tudo a começar a assentar gradualmente. E quando fui inscrever-me noutra instituição, não é o ISCTE, que é o ISCS, que ficava na altura na Junqueira, Ciências Sociais e Políticas, e tinham aberto nessa altura, não sei bem porquê, talvez uma época adicional que eles abriram, isso não me lembro bem. Havia um curso de Economia que me podia inscrever, mas a senhora do guichê mostrou-me o folheto de outro curso que não era de Economia, que era de Ciências Sociais. E eu comecei a olhar para o plano de estudos e achei, mas este ainda é mais interessante, não é? Vou-me inscrever nisso, não é? E inscrevi-me nesse curso que se chamava, na altura, Ciências Sociais. Mas não era no ISCTE? Não era no ISCTE. O ISCTE ainda não tinha, enfim, já conto o ISCTE. O que aconteceu foi que esse instituto entrou em grandes convulsões e para aí um mês depois de eu me ter inscrito, e estava a achar muito interessante aquelas aulas, e aquelas aulas eu frequentava em regime pós-laboral, porque entretanto tinha um emprego, eles tinham esse regime, na altura começaram a haver ofertas desse género, porque muitas pessoas queriam saber mais, não é? Começaram-se a abrir coisas desse género, às 6 horas da tarde lá ia eu estudar essas coisas das ciências sociais. Passado um mês, o Ministério da Educação fechou aquele instituto por degradação pedagógica. Não é? Porquê por degradação pedagógica? Porque não havia quem controlasse aquela coisa, não é? Enfim, eu achava que o curso estava a funcionar muito bem, mas lá a superestrutura não estava muito envolvida nisso, não sabia bem o que era, e fiquei nesta. Agora que estou a começar a estudar Ciências Sociais, agora encerram este curso. Portanto, fui à procura de outro, não é? E ainda andei ali uns meses à procura, tentei ainda inscrever-me em Geografia Humana, que também tinha uma proximidade na Faculdade de Letras, mas eu não tinha as habilitações do ensino secundário de Geografia, tinha aquelas outras ciências. Portanto, obrigava-me a fazer outra vez um exame de Geografia no ensino secundário. E inscrevi-me no ensino secundário para fazer um exame de Geografia. Mas, entretanto, ainda fiz esse exame. Mas, entretanto, soube que o ISCTE tinha aberto um conjunto muito mais alargado de vagas num curso que tinha iniciado de licenciatura em Sociologia, em que pouco tempo antes do 25 de Abril tinha sido aberto como Ciências do Trabalho, junto com outra licenciatura chamada de Organização e Gestão de Empresas,
E era, de facto, um curso de Ciências Sociais, próximo da Sociologia, mas em 73 ou 72 não se podia dizer Sociologia, portanto era Ciências do Trabalho. Uns eram da empresa, outros eram do trabalho. E depois, já após 25 de Abril, já se tornou a ser, foi redenominado como licenciatura em Sociologia e passou a ter um conjunto maior de vagas, nomeadamente com um turno pós-laboral. E, portanto, aqueles alunos que estavam inscritos na outra licenciatura de Ciências Sociais no ISCS tiveram a oportunidade de se inscreverem nessa nova licenciatura e, portanto, eu nem conhecia o ISCTE e entrei. Depois foi um percurso de grande paixão por tudo, não é? Pelos assuntos, não? Eram coisas que não se falavam na universidade. Os professores eram interessantíssimos e jovens e com experiências diversificadas internacionais e do ponto de vista temático. Os alunos eram muito interessantes, eram pessoas, de certa maneira, tinham um percurso parecido com o meu, não é? Tinham passado aquelas transformações todas e queriam saber mais e queriam debater sobre isso e tal.